E esse é o terceiro vídeo da aula de hoje, da disciplina de Primeiros Socorros com o tema A Enfermagem na Radiologia. Para que o paciente receba todos os cuidados de que necessita, são necessários equipe de profissionais competentes, diversos serviços integrados, como corpo clínico, equipe de enfermagem, equipe de radiologistas, serviços de nutrição, serviço social, entre outros, e eles formam uma das características do processo de produção hospitalar, que é a interdependência. Então, mais uma vez, entra aí a virtude da recíproca dependência, que é quando os profissionais eles possuem uma mesma finalidade e agem com auxílio mútuo, né? Outra característica é a quantidade e diversidade de procedimentos diariamente realizados, cuja maioria segue normas rígidas com o intuito de prevenir a entrada de agentes biológicos nocivos. E para essas estratégias que são adotadas as ações voltadas à biossegurança. O ambiente hospitalar ele é considerado um local de trabalho insalubre, onde os profissionais e os próprios pacientes internados estão expostos a agressões de diversas naturezas, como, por exemplo, agentes físicos, radiações originárias de equipamentos radiológicos e elementos radioativos, agentes químicos, como medicamento e soluções, ou ainda por agentes biológicos representados por micro-organismos. No hospital concentram-se os hospedeiros mais suscetíveis e os micro-organismos mais resistentes. O volume e a diversidade de antibióticos utilizados provocam alterações importantes nos micro-organismos, dando origem a cepas multiresistentes, normalmente existentes na comunidade. A estirpe ou cepa é o termo da biologia e da genética para se referir a um grupo de descendentes com um ancestral comum que compartilham semelhanças morfológicas ou fisiológicas. E aí um exemplo de estirpe é o H1N1, que é uma estirpe do vírus da gripe, que ficou famosa por causar sintomas mais fortes. Alguns fatores que contribuem para a ocorrência de infecção ocorrem na realização de procedimentos como hemodiálise, diálise peritoneal, inserção de catéteres e drenos e drogas imunossupressoras. Ao dar entrada no hospital, o paciente já pode estar com uma infecção ou pode vir a adquiri-la durante seu período de internação. A portaria de número 2616 de 98 do Ministério de Saúde, eles afirmam que, no primeiro caso, quando o paciente ele adentra o hospital, pode ser que essa infecção ela seja comunitária, ou seja, ele pegou em um outro ambiente. O segundo caso, numa infecção hospitalar, ele pode ter ocorrido de fontes da equipe de saúde do próprio paciente, né, ao se conduzir dentro do hospital, ou até mesmo aos artigos hospitalares e o ambiente. Visando evitar a ocorrência de infecção hospitalar, a equipe deve realizar os devidos cuidados no tocante à sua prevenção e controle, principalmente relacionado à lavagem das mãos, pois os micro-organismos são facilmente levados de um paciente a outro ou do profissional para o paciente, podendo causar a infecção cruzada. Você sabe fazer a higienização das mãos de forma correta? Então, mais uma vez aí, né, a abordagem e a afirmativa de que a higienização correta das mãos, ela pode prevenir doenças. E dentro dessa aula, dessa terceira parte de aula, eu quero disponibilizar um bônus para vocês também com relação à biossegurança e normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras são responsáveis por fornecer as diretrizes para a aplicação da parte de segurança dentro dos estabelecimentos para com os colaboradores e demais pessoas que transitam aí dentro do instituto, do hospital, de empresas. Então, são normas que dão diretrizes para a aplicação de programas e de ações voltadas à segurança das pessoas dentro daquele ambiente.
tá? Então, eu trouxe para vocês aí, dentro da área da saúde, as NRs principais é a número 4, a número 5, a número 6, a 7, a 9, a 15 e principalmente a 32. Tá? Então, no final do vídeo, eu vou passar uma atividade para vocês voltadas para essas NRs. Então, é importante que vocês tenham conhecimento delas, tá? A número 9, ela está passando por um momento aí de transição. Então, eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa voltada para as demais que eu citei, principalmente para NR32. Atendendo o paciente no hospital. O paciente ele procura o hospital por sua própria vontade ou necessidade, ou da família, e a internação ocorre por indicação médica ou nos casos de doença mental ou infecto-contagiosa, por processo legal instaurado. A internação é a admissão do paciente para ocupar um leito hospitalar pelo período igual ou maior de 24 horas. Então, quando o paciente ele adentra o hospital e passa aí pelo momento de internação, ele passa por desequilíbrio financeiro, isolamento social, perda de privacidade e individualidade, e ele fica com uma sensação de insegurança, medo e abandono. Então, ele é tirado do ambiente ao qual ele está acostumado e no ambiente hospitalar, a maioria dos pacientes não se sentem à vontade. Então, a adaptação do paciente àquela situação, ela fica marcada por dificuldades. Daí, a necessidade de um movimento mais humanitário de atendimento na área da saúde, que procura aí minimizar o sofrimento do paciente e dos familiares, que passam por aquele momento de condição quando eles se encontram doentes, muitas das vezes fragilizados. E questões como sigilo e privacidade de informações que dizem respeito ao código de ética determinam a ação de um bom profissional. A postura dele mediante as relações dentro do ambiente de trabalho é o que faz a diferença aí nessa tratativa do receptor de cuidado para com o profissional em si. E mediante a isso, houve a necessidade de uma tentativa de mudança da nomenclatura do paciente. O termo paciente, ele deriva do verbo latino patistere, que significa padecer, e expressa uma conotação de dependência, motivo pelo qual cada vez mais se busca outra denominação para o receptor do cuidado. Então, a tentativa dessa mudança de nomenclatura passou para os termos de cliente e usuário. Porém, a adaptação não foi muito positiva. Então, eles preferiram os órgãos em si continuarem com a tratativa dos usuários dos seus serviços, dos clientes, como paciente mesmo. O primeiro contato entre o paciente, seus familiares e a equipe é muito importante para a adaptação na unidade. O tratamento ele deve ser realizado com gentileza, cordialidade, compreendendo o momento que o paciente atravessa. Auxiliar também o paciente a se familiarizar dentro do ambiente, apresentando a equipe, informando os procedimentos ao qual ele vai passar, tá? Isso tudo faz parte de um bom atendimento. Em caso de pacientes com internação, acompanhá-lo em visitas nas dependências da unidade, orientá-lo sobre o regulamento, as normas e a rotina da instituição. É também importante solicitar aos familiares que providenciem objetos de uso quando necessário. Mesmo na condição de doente, a pessoa ela continua de posse dos seus direitos. Ela tem direito de ser chamada pelo nome, de decidir junto aos profissionais sobre os cuidados que lhe serão dispensados. Isso inclui procedimentos e tratamentos, e também da privacidade da sua integridade física e dos segredos e informações confidenciais que digam respeito aí à sua vida e ao seu estado de saúde. O tempo de permanência do paciente no hospital depende de vários fatores: qual o tipo de doença, o estado geral,
a resposta orgânica ao tratamento realizado e complicações existentes. Tá? Atualmente, há uma tendência para se abreviar ao máximo o tempo de internação dos pacientes, considerando aí risco de infecção e também custos hospitalares. Então, o período de internação do paciente, ele finaliza com a alta hospitalar decorrente do quê? Da melhora do estado de saúde, em questão de óbito, a pedido do paciente ou de seu responsável, no caso de transferência para outras instituições, na ocorrência do paciente ou o responsável recusar-se a seguir com o tratamento, mesmo após ter sido orientado quanto aos riscos, e alta de um setor para outro no mesmo estabelecimento. Então, por exemplo, dentro do hospital, ele pode estar na UTI e receber a alta para o quarto. Então, nesse slide, ele fala sobre a ocasião da alta do paciente. Né? Quando o paciente ele recebe a alta, ele e os seus familiares eles recebem orientações de alimentação, tratamento, atividades físicas, laborais, curativos, cuidados específicos ou até mesmo de encaminhamento em caso de continuação de tratamento. Após a saída do paciente, há necessidade de realizar o quê? A limpeza do mobiliário da cama. Né? Se o mesmo se encontrava em isolamento, deve-se também fazer a limpeza de todo o ambiente, que aí é o que nós chamamos dentro da área da saúde como limpeza terminal, que limpa-se teto, paredes, piso e banheiro. Tá? Também são realizadas rotinas administrativas, que é o preenchimento e encaminhamento de avisos de alta, registro, entre outros. E como é uma unidade de paciente? A unidade do paciente ele é um espaço físico hospitalar onde o paciente permanece pela maior parte do tempo durante o seu período de internação. A unidade do paciente, seja ela ambiente individualizado, que é o quarto, ou espaço coletivo, que é a enfermaria, ela deve proporcionar-lhe completa segurança e bem-estar. Então, daí o motivo pelo qual a necessidade de criar-se uma estrutura para que o paciente seja exposto o menos possível a riscos de infecção, né, a outros riscos a qual às vezes o paciente se encontra exposto e quando acontece superlotações, né, dele ter aí também um bem-estar que propicia aí uma recuperação mais alta. Então, particularmente, uma unidade a qual o paciente deve encontrar-se para a internação, para a recuperação da sua saúde, ela obedece a essa estrutura. Fonte de infecção relacionada a artigos hospitalares. Denominam-se artigos hospitalares os materiais empregados com o objetivo de prevenir danos à saúde das pessoas ou de restabelecê-la, necessários aí aos cuidados dispensados. Eles têm grande variedades e as mais diversas finalidades, podendo ser descartáveis ou permanentes, e esterilizáveis ou não, levando em consideração as necessidades de consumo, as condições de armazenamento, a validade dos produtos e o prazo de esterilização devem ser considerados. Os artigos permanentes, eles devem ser de uso assegurado pela limpeza, desinfecção, descontaminação e esterilização. Tá? Com isso, nós finalizamos aí a nossa aula, né? Nossa terceira parte da aula. E dentro desse último slide, eu vou propor para vocês a nossa última atividade. E finalizamos assim o terceiro vídeo da disciplina de primeiros socorros no tema A enfermagem na radiologia. Agradecida, bons estudos!